Nada na natureza se perde. Quando um animal cai, não há luto, há um banquete. O leão caça, arranca sua parte e vai embora. Mas o que sobra? Quem lida com os restos? É aí que a coisa fica interessante. Como um ninja eles aparecem, os necrófagos, os devoradores da morte. Os carinhas que adoram uma carne podre ou um restinho de carcaça. Hienas, abutres, marabus. Criaturas desprezadas, tidas como sujas, ladrões oportunistas. Mas sem eles, o mundo viraria um cemitério fétido ao sol. Os grandes predadores são raros. Leões, leopardos e chitas. Todos eles vivem da caça. Seus corpos foram feitos para perseguir, derrubar e matar. Mas há algo curioso nessa cadeia alimentar. Você já se perguntou por qual motivo eles não atacam os necrófagos? Eles matam gnus, zebras e até outros predadores menores. Mas raramente atacam os senhores da carniça, os necrófagos. Hienas vivem rondando os leões, rindo enquanto roubam comida, forçando felinos a abandonarem carcaças. Os abutres pousam no mesmo corpo que um leopardo matou, bicando ao lado do caçador sem medo algum. O marabu, gigante e solene, observa os restos ao lado deles, sem preocupação de virar alvo. Mas por que eles não são caçados? A resposta está no custo-benefício da vida selvagem. Nenhum predador mata por matar. Cada ataque tem um preço, um risco. E os necrófagos simplesmente não valem o esforço. As hienas podem até parecer presas fáceis, afinal, são mamíferos, do tamanho de muitos antílopes que os leões caçam o tempo todo. Mas elas não estão no mesmo patamar de uma zebra ou um gnu. Elas lutam de volta. Elas têm mandíbulas mais poderosas do que qualquer leão, capazes de esmagar ossos como se fossem gravetos. Uma mordida mal colocada e um felino pode acabar ferido, e na savana, um ferimento pode ser o começo do fim. Mas o pior não é isso. O verdadeiro problema é o bando. Se um leão atacar uma hiena solitária e errar, as outras virão. Elas lutam em grupo, mordem, rasgam, gritam. Um leão solitário pode ser cercado, atacado e morto. E os leões sabem disso. Eles só enfrentam esse animal quando estão em grande número ou quando querem eliminá-las como rivais. Leões não matam esses bichos por comida, matam por ódio. Um clã de risadolas roubando carne, zombando dos reis da selva, pode despertar um instinto assassino num macho dominante. Quando isso acontece, eles as atacam, esmagam seus crânios, as jogam para o alto como bonecas de pano, mas depois as deixam lá largadas. Eles nunca comem. Os abutres são ainda menos atraentes. Eles podem ser grandes, mas não têm carne suficiente para um predador desperdiçar energia. E acho que você nunca imaginou isso. Se um leão ou um leopardo encosta neles, eles vomitam. E não é um vômito qualquer. É um jato de carne podre, ácida, imunda. O cheiro mais nojento do mundo, e até o estômago mais resistente não aguenta.
gosto deve ser ainda pior. E tem o nosso idoso e velho marabu, majestoso e muito feio. Ele não costuma demonstrar medo, porque não precisa. Seu bico pode abrir uma ferida profunda ou perfurar um olho. Ele não é uma presa fácil, nem um alvo valioso. E assim, entre vômitos, mordidas e bicos afiados, os necrófagos andam ao lado dos maiores predadores da terra, sem medo de se tornarem parte da refeição. Eles são desprezados, são ignorados, mas de certa forma, esse é o maior triunfo deles. Enquanto os leões lutam pelo trono e os leopardos disputam território, esses animais seguem buscando restos. E nesse jogo, o melhor pedaço fica para quem? O corpo ainda está quente, mas para os donos da carniça isso não importa. Os abutres chegam primeiro. Com visão telescópica, enxergam uma carcaça a 3 quilômetros. Lá do alto, eles enxergam tudo. Assim que um decide descer, o sinal é dado. Aí já sabe, o banquete vai começar. Pousam, rodeiam o corpo, esperam. Começam devagar. Olhos, boca, qualquer parte mole. Se a pele estiver dura, aguardam algo maior abrir caminho. Esse algo não demora. As hienas farejam de longe. Sabem que, se os abutres estão lá, tem carne fresca. E quando chegam, a diplomacia acaba. Aqui não tem amizade, o que manda é a fome. Ou às vezes sozinha, rindo e latindo como se fosse festa. Suas mandíbulas quebram ossos como papel. Não pedem licença. Tomam posse. Os abutres gritam, resistem, mas sabem que não podem enfrentar. Então esperam. Se uma se distrai, eles roubam um pedaço e somem. De repente, uma sombra maior surge. O marabu. Se os abutres são ladrões, ele é o mafioso. Nem precisa ameaçar. Seu tamanho já impõe respeito. Seu bico, um bisturi, perfura até couro endurecido. Ele pega o que quer, devagar, observando tudo. Mas aqui ninguém é aliado. Se um abutre vacila, vira comida. Se um marabu se machuca, pode acabar na boca das hienas. Na natureza, fraqueza tem um preço, mas a guerra não acabou. Tem um problema. A carne não dura para sempre. A carcaça já foi violada, rasgada, arrancada em pedaços. Mas a disputa continua. Cada pedaço tem dono, e cada osso vale uma briga. E nesse mundo, o tempo pode ser a diferença entre um estômago cheio e mais um dia de fome. Quem decide quem come o quê? A resposta não é simples. Os leões pegam as partes nobres, os órgãos ricos em nutrientes. Mas se forem perturbados, seja por uma hiena ousada ou por rivais, abandonam a refeição. Aí começa o caos. As hienas chegam primeiro, engolem tudo o que podem, rápido. Ossos, cartilagem, pele. Comida é comida. Os abutres não têm mandíbulas fortes para rasgar couro fresco. Precisam esperar. Se os leões saem cedo demais, deixando o cadáver intacto, dependem do tempo e do calor para amolecer a carne. É por esse motivo que, em algumas ocasiões, observamos um abutre do lado do morto. Agora tudo faz sentido, né? Mas isso pode ser resolvido. É só esperar chegar outro comedor de carcaça.
as hienas. Enquanto devoram músculos e arrebentam ossos, as hienas abrem caminho para os abutres. Eles sabem disso. Seguem as hienas porque dependem delas para preparar o cadáver. Mas isso pode dar errado. Se as hienas estiverem em grande número e a comida for pouca, não deixam nada. Comem tudo, do couro ao tutano. Se isso acontecer, os abutres ficam sem nada. Daí a espera não vai compensar. Diferente das hienas, que podem seguir o faro até outra carcaça, os abutres precisam do céu limpo para enxergar a próxima oportunidade. Se perderem uma, podem passar fome por dias, e quando isso acontece, tomam decisões desesperadas. Se um abutre vê outro ferido, hesita por um segundo, mas se a fome for grande, ele ataca. Sim, abutres comem outros abutres. E o pior, o bando segue o exemplo. Na natureza, a regra é clara. Se você está fraco demais para se defender, é apenas mais uma carcaça. E isso não acontece só com abutres. Hienas fazem o mesmo. Se uma está ferida, lenta demais para acompanhar o bando, sua própria família a devora. Não há piedade entre necrófagos. Os necrófagos possuem um nicho ecológico vital, se alimentando de algo que poucos se atreveriam a tocar. Ao passo que outros animais caçam e matam suas presas, estes chegam depois, lidando com carne exposta ao calor, contaminada por bactérias e infestada de vermes. Para qualquer outra forma de vida, isso seria um perigo. Para eles, é apenas mais um banquete. O segredo para essa resistência não está apenas na escolha do que consomem, mas na maneira como seus organismos processam os alimentos. O estômago de um abutre, por exemplo, contém um dos ácidos gástricos mais potentes da natureza, capaz de dissolver tecidos rígidos e exterminar bactérias letais antes que tenham a chance de se multiplicar. Estudos indicam que seu nível de acidez se equipara ao de substâncias corrosivas, tornando seu ambiente interno tão hostil para patógenos quanto uma solução química de laboratório. Isso significa que, enquanto um leão poderia morrer ao ingerir uma carcaça contaminada por antraz, um abutre a devora sem qualquer prejuízo à saúde. A resistência das hienas segue um caminho distinto. Diferente dos felinos, que se alimentam exclusivamente de carne fresca, as hienas desenvolveram um sistema digestivo capaz de extrair nutrientes de praticamente qualquer tecido, incluindo pele e ossos. Seus intestinos longos permitem que seu corpo aproveite ao máximo a energia dos alimentos, enquanto suas fezes, frequentemente esbranquiçadas pelo excesso de cálcio, revelam sua capacidade de consumir até os últimos vestígios de um cadáver. Mas o mais impressionante é sua resposta imunológica. Mesmo expostas a infecções constantes, raramente adoecem, pois possuem uma resistência natural contra doenças fatais que poderiam se espalhar entre mamíferos carnívoros. Os marabus, embora não dependam exclusivamente de carne em decomposição, compartilham muitas dessas adaptações. Seu bico longo e afiado permite que retirem pedaços de carne que outros necrófagos não conseguem alcançar, e sua estratégia alimentar os torna especialistas em aproveitar os últimos restos de uma carcaça. Diferente dos abutres, que mergulham a cabeça dentro do cadáver, os marabus mantêm uma distância maior, evitando contato direto com os tecidos putrefatos. Isso reduz o risco de contaminação por parasitas externos, o que pode explicar por que são menos propensos a carregar patógenos em suas penas. Outro aspecto curioso é o comportamento de autopreservação desses animais. Muitas espécies de abutres, por exemplo, têm o hábito de defecar nas próprias pernas. Embora isso possa parecer repulsivo, essa prática tem uma finalidade. A urina altamente ácida
funciona como um desinfetante, eliminando bactérias e ajudando a impedir a proliferação de micro-organismos perigosos que poderiam se espalhar por seus corpos após o contato com uma carcaça. Além disso, apesar de se alimentarem de carne infestada por larvas, isso não significa que consomem indiscriminadamente qualquer tipo de material em decomposição. Muitos abutres preferem tecidos que ainda não foram completamente colonizados por insetos, pois a presença excessiva de larvas pode indicar um estágio avançado de decomposição, quando as toxinas já atingiram níveis elevados. A resistência biológica dos necrófagos é surreal. Eles sobrevivem em um ambiente onde a maioria dos animais pereceria. Sem eles, os cadáveres levariam muito mais tempo para se decompor, aumentando o risco de proliferação de doenças e tornando o ambiente inóspito para outras espécies. Enquanto os grandes predadores disputam o domínio da savana, são os necrófagos que garantem que a vida continue. Na natureza, nada se perde. Cada vida que chega ao fim alimenta outra, e os responsáveis por essa transição são os necrófagos. Se eles não existissem, o caos se instauraria. O solo ficaria repleto de cadáveres esquecidos, o ar carregado de um cheiro insuportável e doenças se espalhariam sem controle. O equilíbrio que mantém os ecossistemas vivos simplesmente ruiria, mas esses sobreviventes não se preocupam com o que pensam deles. Sem alarde, cumprem sua missão, mantendo a ordem natural sem pedir nada por isso. Eles são a limpeza da natureza, a força que impede a podridão de tomar conta do mundo. Nas planícies douradas, nas montanhas distantes, no alto dos céus, onde houver um fim, lá estarão eles, garantindo que tudo continue. Então, sempre que observar esses animais, pense bem. Eles não são vilões. São os grandes responsáveis por dar vida ao que se foi. Você acha que já viu de tudo? Sim, uma cabra. Não em um barranco, nem escalando uma rocha, mas de fato em cima dos galhos como se fosse um papagaio. Parece montagem, mas no Marrocos essa cena é real e mais comum do que você imagina. Agora a pergunta que não quer calar: por que diabos essas cabras decidiram virar equilibristas profissionais? Algum instinto bizarro? Adaptação extrema? Um plano secreto para dominar o mundo? Vamos mergulhar fundo nessa história insana e desvendar esse mistério. Antes de chegar à resposta, preciso te avisar. A explicação não é tão simples quanto parece. Há séculos, essas cabras desenvolveram essa habilidade maluca. E o motivo vai muito além do que você imagina. Então segura essa curiosidade, porque vamos explorar não só como isso começou, mas também o impacto que essa prática tem na vida das pessoas que moram nesse lugar. E eu te garanto, essa é uma das coisas mais bizarras do mundo. Então, capricha no like e bora pro vídeo. Se você nunca esteve no Marrocos, talvez precise de um contexto para entender por que esse país cria situações tão inusitadas. O Marrocos é um país de contrastes extremos. Ele tem montanhas cobertas de neve no Alto Atlas, mercados caóticos cheios de aromas e cores em Marrakech e um deserto tão vasto e brutal que parece cenário de outro planeta. Agora, imagine ser um animal de pasto nesse ambiente. Não há vastos campos verdes como em algumas partes da Europa ou da América do Sul. Aqui, encontrar comida pode ser uma missão complicada. As cabras que vivem nessa região não são como as cabras comuns que a gente vê em fazendas. Elas pertencem
a uma linhagem altamente adaptada a ambientes secos e rochosos. São ágeis, resistentes e especialistas em sobrevivência. Se você acha que um ser humano precisa de esforço para escalar uma montanha, saiba que esses carinhas fazem isso com a mesma facilidade com que você sobe um degrau de escada. Aliás, por falar em escalada, se você acha que o maior talento das cabras é subir em árvores, precisa conhecer as cabras alpinas da Itália. Essas criaturas desafiam as leis da física, escalando barragens de concreto quase verticais. Mas calma, já já falaremos delas também. Com essa habilidade natural de escalar qualquer coisa, não é tão difícil entender como as cabras marroquinas desenvolveram uma preferência em comum: subir em árvores. Mas não é só porque podem que elas fazem isso. Tem um motivo bem mais estratégico por trás desse comportamento. E esse motivo está escondido dentro das árvores de argan. A história das cabras marroquinas subindo em árvores não é nova. Há séculos, agricultores e viajantes registram esse comportamento incomum. Mas por quê? Simples: sobrevivência. O Marrocos, especialmente na região do deserto e das terras áridas, não é o lugar mais generoso em termos de alimento. Pouca vegetação, calor intenso e um solo que parece mais uma grelha quente do que algo onde se possa plantar. Diante dessa escassez, as cabras descobriram um segredo valioso. Essas árvores típicas da região produzem um fruto extremamente nutritivo. Como as pastagens não são fáceis de encontrar, a alternativa foi um pouco criativa. E assim começou essa tradição esquisita. Não foi um instinto aleatório. Foi um plano genial para garantir a existência onde outros animais simplesmente desistiram. E não para por aí. Com o tempo, os pastores perceberam que essa prática não só alimentava os rebanhos, mas também trazia outra vantagem inesperada: uma forma indireta de lucrar com os frutos. E é agora que a coisa fica interessante. Aqui está a parte que vai explodir sua mente. As cabras não são as únicas interessadas no fruto. Esse pequeno fruto, depois de processado, se transforma no famoso óleo de argan, um dos produtos mais caros e cobiçados do mundo. Com certeza, você já ouviu alguma mulher da sua família falando desse bendito óleo, ou se você for mulher, já deve ter usado esse negócio milagroso. Queridinho da indústria de cosméticos, esse óleo está presente em shampoos, hidratantes e tratamentos capilares de luxo. Mas qual é o papel das cabras nisso? Simples. As cabras comem os frutos, mas não conseguem digerir as sementes. Elas então expelem essas sementes em suas fezes, facilitando a coleta para os agricultores locais. O processo digestivo amolece a casca dura das sementes, tornando a extração do óleo mais eficiente. Ou seja, sem as cabras, a produção de óleo de argan seria bem mais trabalhosa. Em resumo, as cabras escalam as árvores para comer os frutos e os agricultores depois coletam as sementes que elas deixam para trás. Sim, do jeito que você está imaginando. É um esquema bizarro, mas funciona há gerações. E esse óleo vale ouro, literalmente. Ele gera milhões de dólares por ano para a economia marroquina e emprega muitas famílias na região. E daqui a pouco vou te mostrar todo o processo. Como essa fruta se transforma em óleo. Você sabia que quase todo o trabalho é manual? Agora, se você está achando isso estranho, espere até conhecer outro grupo de cabras que leva o alpinismo a outro patamar. Se ver cabras empoleiradas em árvores já parece estranho, espere até conhecer algumas de suas primas distantes, que levam a arte da escalada a um nível absurdo.
Se no Marrocos elas desafiam tudo ao se equilibrarem nos galhos das arganeiras, em outros lugares do mundo, esses animais demonstram um talento que parece coisa de filme da Netflix. Agora tente imaginar a seguinte cena. Uma parede de concreto quase lisa, com uma inclinação tão absurda que nenhum ser humano normal conseguiria subir sem cordas, ganchos e toda a parafernália de alpinismo. Nada ali parece oferecer apoio. Não há degraus, fissuras visíveis ou qualquer coisa que sirva de ponto de ancoragem. Mesmo assim, cabras alpinas estão lá no alto, caminhando com a maior tranquilidade do mundo, como se desafiar a gravidade fosse apenas mais um dia comum na vida delas. Pode parecer exagero, mas não é. Isso acontece de verdade nas barragens e represas da Itália, onde essas cabras escalam superfícies verticais em busca de algo que para nós não pareceria nem um pouco apetitoso. Sal. Com uma precisão cirúrgica, elas sobem para lamber pequenos depósitos minerais que se acumulam nas pedras. O que qualquer outra espécie ignoraria, para elas é uma questão de vida ou morte. Se fosse um humano tentando a mesma façanha, a cena terminaria de um jeito previsível. Mas essas cabras, com seus cascos especializados, conseguem se segurar em reentrâncias tão minúsculas que nossos olhos mal conseguem enxergar. A aderência delas ao solo é tão eficiente que parece mágica, mas é pura ciência evolutiva. Os cascos das cabras não são apenas cascos. Eles possuem uma camada externa rígida para dar suporte e uma parte interna mais flexível, que se molda a superfícies irregulares. Isso cria um efeito de sucção perfeita, permitindo que elas se firmem em lugares que qualquer outro animal consideraria impossível. É como se estivessem equipadas com um sistema fantástico de travamento, garantindo que cada passo seja seguro. Mas não pense que essas habilidades são exclusividade das cabras italianas. O mesmo instinto que faz essas alpinistas naturais subirem barragens também impulsiona suas primas marroquinas a escalarem árvores. O princípio é o mesmo. Quando a sobrevivência exige criatividade, a natureza responde com adaptações impressionantes. No caso das cabras do Marrocos, o fator determinante foi a comida. Em um ambiente onde encontrar alimento no solo nem sempre é uma opção viável, a solução foi olhar para cima. A necessidade as levou a aprimorar suas habilidades de equilíbrio e o resultado foi um espetáculo que hoje intriga turistas e cientistas. Os moradores locais já se acostumaram a essa cena, mas quem vê pela primeira vez tem a sensação de estar diante de um erro na Matrix. Afinal, qual a probabilidade de um animal de casco se equilibrar em galhos finos, a metros do chão, sem demonstrar o menor sinal de medo ou hesitação? E a resposta é simples. Quando você tem gerações e gerações de prática, fica fácil. Os filhotes aprendem observando as mães, tentam os primeiros passos ainda jovens e pouco a pouco se tornam verdadeiros acrobatas. Esse comportamento, transmitido ao longo dos séculos, consolidou um estilo de vida único para esses animais. Seja pendurada em uma árvore ou presa em um paredão de concreto, uma cabra nunca vê um obstáculo como um problema. Ela vê como um desafio a ser superado. E convenhamos, quem não queria ter essa mentalidade na vida? Agora que você já sabe como as cabras desempenham um papel curioso na obtenção das sementes de argan, é hora de entender o que acontece depois que essas sementes chegam às mãos dos agricultores. O processo de extração do óleo de argan é uma das tradições mais antigas do Marrocos, e apesar dos avanços tecnológicos, grande parte dele ainda é feita manualmente, seguindo técnicas passadas de geração em geração. Tudo começa com a coleta das sementes.
Enquanto algumas são retiradas diretamente das árvores, outras vêm das fezes das cabras, já com a casca amolecida pelo processo digestivo. As sementes são lavadas, secas ao sol e depois separadas conforme a qualidade. As melhores são destinadas à produção do óleo puro, enquanto outras podem ser utilizadas para cosméticos menos refinados. O próximo passo é um dos mais trabalhosos: a quebra das sementes. A casca externa é incrivelmente dura, exigindo que as mulheres berberes, responsáveis pela maior parte da produção artesanal, utilizem pedras para quebrá-las manualmente. Essa etapa exige habilidade e paciência, já que qualquer erro pode danificar a amêndoa interna, comprometendo a qualidade do óleo. Com as amêndoas extraídas, vem o momento crucial: a prensagem. Tradicionalmente, elas são moídas em moinhos de pedra até se transformarem em uma pasta densa. Depois, essa pasta é misturada com água morna e trabalhada à mão. Num processo de prensagem manual que separa o óleo da parte sólida. Esse método, apesar de demorado, garante um óleo puro e sem produtos químicos. Atualmente, existem prensas mecânicas que aceleram o processo e aumentam o rendimento, mas muitas cooperativas femininas no Marrocos ainda preferem a técnica tradicional, valorizando a autenticidade do produto e mantendo viva a cultura local. A diferença principal está no método de extração a frio, que preserva melhor os nutrientes e antioxidantes do óleo, tornando-o ainda mais valioso para a indústria cosmética. Após a prensagem, o óleo é filtrado para remover impurezas e armazenado em recipientes de vidro ou metal para manter sua pureza. Dependendo do uso final, ele pode ser comercializado puro ou incorporado a fórmulas de beleza e bem-estar. E como se não bastasse toda essa complexidade, a produção de 1 litro de óleo de argan pode exigir até 30 quilos de frutos, um trabalho árduo para obter um dos óleos mais preciosos do mundo. O mais impressionante: apesar da popularidade global, a produção ainda está fortemente ligada às comunidades locais. Você pode até achar que já viu de tudo quando o assunto é animal fazendo maluquice, mas nada te prepara para o que vem agora. Porque sim, cabras subindo em árvores já é estranho o suficiente, mas e se eu te dissesse que, para algumas pessoas no Marrocos, elas são mensageiras de espíritos antigos? Ou que há viajantes que juram ter visto cabras se comunicando com as árvores? Não estou inventando, as histórias são reais. E acredite, algumas são tão absurdas que fazem essa cena de cabras empoleiradas nos galhos como papagaios parecer completamente normal. No Marrocos, o deserto é lar não só de beduínos e viajantes, mas também de algo muito mais misterioso: os djinns. Se você nunca ouviu falar neles, pense nos gênios das lendas árabes, só que não tão amigáveis como o do Aladim. São espíritos que podem ser bons, ruins ou simplesmente imprevisíveis. Agora adivinha quem, segundo algumas histórias locais, tem uma conexão direta com eles? Exato. As cabras. Reza a lenda que as cabras não escalam as árvores só por comida, mas também para se comunicar com os djinns, que vivem no vento do deserto e entre os galhos retorcidos das arganeiras. E tem mais. Se uma cabra olha fixamente para você lá de cima, pode ser que um djinn esteja te observando através dela. E aí? O que você faz? Encara de volta? Porque, segundo os locais, isso pode ser um convite para algo que você definitivamente não quer descobrir. Se você acha que o medo dos djinns é exagero, espera só essa. Há uma antiga história de um pastorzinho chamado Youssef, que adorava pregar peças nos aldeões. Um dia, ele resolveu contar uma mentira: que as cabras estavam subindo nas árvores porque um monstro do deserto as estava perseguindo.
Ele riu da cara de todo mundo. Até que naquela mesma noite um rugido assustador ecoou pelas colinas. No dia seguinte, todas as cabras da vila estavam empoleiradas nos galhos, tremendo. Ninguém nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite, mas dizem que, depois disso, Youssef nunca mais brincou com o sobrenatural. Coincidência? Isso faz sentido? Nenhum. Mas desde quando as melhores histórias precisam fazer sentido? No final das contas, o que sabemos é que essas cabras desafiaram todas as expectativas. Se foi a natureza, o sobrenatural ou uma combinação dos dois, nunca saberemos ao certo. Mas da próxima vez que você ver uma foto de cabras empoleiradas como corvos em árvores secas, lembre-se, pode ser apenas um fenômeno natural, ou um djinn observando você do alto. No fim das contas, não são as cabras que desafiam a gravidade. Somos nós que insistimos em ver limites onde só existem desafios esperando para serem superados. O mundo olha para cima e se pergunta, como isso é possível? Mas para elas nunca foi uma questão de possibilidade, e sim de necessidade. Não há tempo para dúvidas quando a sobrevivência exige ação. E o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Quantas vezes nos agarramos à ilusão de que só podemos ir até onde o solo nos permite? Quantas oportunidades deixamos passar porque achamos que não é o nosso lugar? As cabras não questionam. Elas não esperam o ambiente melhorar. Elas não ficam paradas lamentando o que falta. Elas apenas sobem. E é por isso que essa imagem, cabras nos galhos, desafiando tudo o que sabemos sobre o que é possível, causa tanto impacto. Porque ela joga na nossa cara um fato incontestável. Quando não há saída, sempre há um jeito. Quando o chão não oferece nada, olhe para cima. Se não houver caminho, crie um. No fim, as cabras do Marrocos não são só um fenômeno curioso. São um lembrete brutal e sincero de que, se você quiser algo de verdade, não importa o quão estranho pareça, agarre-se ao galho mais próximo e suba. Você já se perguntou por que a gente se emociona tanto olhando nos olhos de um gorila? Não é só porque ele parece conosco. É mais fundo que isso. É como se, por um segundo, a gente lembrasse de alguma coisa antiga. Algo que não vivemos, mas que está guardado aqui dentro, bem no fundo da memória do corpo. Talvez porque antes de tudo isso aqui, antes do terno, da selfie e do relógio no pulso, vivíamos assim também. No meio da mata, em grupo, cuidando dos nossos, fugindo quando precisava. Lembrando quem éramos pelo cheiro, pelo som, pelo toque, hoje vamos falar sobre eles, os gorilas. Mas esse vídeo não é só sobre um animal forte que vive na floresta. É sobre conexão, sobre espelho, sobre passado. Porque cada passo de um gorila na terra molhada é como uma lembrança antiga batendo no peito da nossa espécie. E talvez, quem sabe, entender eles seja o primeiro passo para lembrar de quem a gente era, antes de esquecer. Então, respira fundo, porque o que vem agora não é só natureza. É reencontro com um dos animais mais fantásticos do planeta. Para começar essa história, preciso levar você para dentro da floresta. Um lugar bonito. Parece até um paraíso, mas também pode ser bem cruel às vezes. Lá vive um animal extraordinário, que é diferente de tudo que você já viu. Eles vivem longe do que a gente chama de civilização. No meio da natureza, onde o tempo parece não passar e cada movimento e som
é importante para se manter vivo. Esse é o mundo dos gorilas, um dos animais mais próximos da gente, mesmo que a maioria das pessoas nunca tenha parado para pensar nisso. Eles costumam construir ninhos com folhas. Não têm calendário, mas sabem exatamente quando é hora de mudar de território. De proteger os filhotes, de cuidar do grupo. Os machos mais velhos, os chamados costas prateadas, lideram o grupo, impondo respeito na postura, no olhar. Durante o dia, os gorilas se alimentam de frutos, folhas e raízes e brincam, se limpam, cochilam sob a sombra das árvores. Vivem em grupos grandes, mas cada um tem seu jeito, sua história, sua função ali dentro. E se um membro se machuca, eles percebem. Quando um integrante morre, vivem o luto como poucos animais. Isso é vínculo. Isso é vida social, não muito diferente da nossa. E é aí que a pergunta começa a surgir. Será que somos tão diferentes assim? Agora olha para essa cena. Um grupo de humanos com cabelo desgrenhado, roupas rudimentares feitas de couro e fibra, vivendo em plena floresta, sem celular, sem luz elétrica, sem nada do que a gente chama de conforto hoje. Mas com algo que a gente esqueceu como usar: o corpo, o instinto e o grupo. Esse vídeo que você está vendo não é ficção. São povos que realmente existiram. Um estilo de vida que lembra muito os primeiros Homo sapiens e que se mistura até com o que a gente vê nos gorilas. Eles caçam juntos, dividem a comida, dormem próximos, protegem os pequenos. Não existe cada um por si. Tudo gira em torno do grupo. Assim como os gorilas, eles entendem que a sobrevivência não é individual, é coletiva. E talvez o mais impressionante seja perceber como os gestos, as expressões e até os conflitos internos são parecidos. O jeito de cuidar dos mais velhos, de se comunicar sem palavras, de criar laços profundos, sem precisar dizer "eu te amo". A gente se vê tão moderno, tão evoluído,
Mas e se a gente tiver só trocado a floresta por paredes, o que mudou de verdade? Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que eu estou falando. E talvez sairá desse vídeo uma pessoa melhor. A floresta onde os gorilas vivem parece tranquila, mas não se engane. Não é cenário de conto de fadas. É um território onde cada folha é perigosa, cada passo pode ser o último. Eles vivem em regiões da África Central, como Ruanda, Uganda e o Congo, em florestas densas, úmidas, cobertas por uma névoa constante que deixa o chão escorregadio e o ar pesado. É bonito? Sim, mas também é brutal. A chuva pode durar dias. A temperatura muda do calor sufocante para o frio cortante em poucas horas. O solo é irregular, com penhascos, pântanos e armadilhas naturais. E se isso não bastasse, há predadores. Leopardo, cobra, águia gigante, sim, até o céu é uma ameaça para os filhotes. Mas o maior perigo não tem garras, nem dentes. É o ser humano. Caçadores ilegais, mineração, guerra por território, queimadas, desmatamento. Tudo isso avança sobre o lar dos gorilas. E mesmo com toda a força que eles têm, eles não têm para onde correr. O mais curioso, mesmo em um lugar assim tão hostil, eles mantêm a calma. Caminham com leveza, cuidam uns dos outros e seguem em silêncio, como se cada movimento fosse parte de uma dança ensaiada com a floresta. É como se eles tivessem aprendido a viver em paz, num lugar onde a paz não existe. Você acha que sociedade organizada é coisa de humano? Então presta atenção nisso aqui. Na vida dos gorilas, tudo tem hierarquia, papel e conexão emocional. Não é bagunça. Não é só um bicho grande andando com outros. Eles têm estrutura. Cada grupo é liderado por um macho dominante. Por trás daquele olhar calmo e do corpo parrudo, a sociedade dos gorilas é um quebra-cabeça bem mais complexo do que parece. Não é só grupo e hierarquia. Tem jogo de influência, alianças discretas e até gorila tentando burlar regra. Esse filhote está se arriscando longe do grupo. Estamos diante de um pequeno aventureiro. O nascimento de um filhote muda tudo. Não é só mais um no bando. É como se o centro de gravidade da floresta desse um passo para o lado. Todo o grupo percebe. Todo o grupo reage.
As mães se tornam praticamente sombra dos filhotes. Nos primeiros meses, o bebê fica grudado no peito o tempo inteiro, dia e noite, sem berço, sem carrinho, sem pausa. A mãe dorme com ele nos braços, anda com ele nas costas e até come de um jeito diferente para não atrapalhar a posição do pequeno. E detalhe, o filhote é frágil, bem mais do que se imagina. Nessa fase, qualquer descuido pode ser fatal, mas o mais bonito vem depois. Quando o filhote começa a explorar o mundo, a mágica acontece. Ele vira o centro da curiosidade. Os irmãos mais velhos se aproximam. As fêmeas do grupo querem segurar, brincar, ensinar. Até os machos, que geralmente mantêm uma postura mais distante, param tudo para observar o bebê com uma paciência que parece humana. E aí começa a fase das descobertas. O filhote tropeça, cai e se pendura em galho fino demais. Leva a bronca da mãe, chora baixinho, se aconchega de volta no colo dela. E no dia seguinte tenta tudo de novo. A coisa mais fascinante, eles aprendem observando. Imitam posturas, gestos, até expressões faciais. Um filhote pode passar horas só observando o líder do grupo, tentando entender como se anda com autoridade, como se reage a uma ameaça, como se protege quem está por perto. E quando a mãe precisa de um segundo de descanso, é aí que entram as tias. Fêmeas mais jovens que assumem o cuidado temporário, brincam com os pequenos e ajudam na socialização. Uma espécie de creche, selvagem, espontânea e incrivelmente eficiente. Mas nem tudo são flores. Se um filhote perde a mãe nos primeiros meses, as chances de sobreviver despencam. O grupo sente, tenta ajudar, mas o impacto é enorme. Porque naquele mundo, ser pequeno é um risco constante e o cuidado é a única salvação. Ver um gorila, bebê crescendo, é como assistir à história da humanidade em miniatura. É ver de perto como o afeto, o aprendizado, a conexão e o instinto formam um ser vivo. E perceber que, no fundo, a infância selvagem é mais próxima da nossa do que a gente gostaria de admitir. E tem gorila que é gente boa demais.
Literalmente. Já foi registrado um gorila adotando o filhote órfão de outro grupo, cuidando, carregando, alimentando, sem qualquer laço de sangue. Por quê? Ninguém sabe. Outra curiosidade bizarra. Já viram gorilas usando ferramentas? Sim. Pega graveto para medir a profundidade da água, apoia tronco para andar sobre solo alagado. Tem até fêmea usando galho como guarda-chuva improvisado em meio à chuva. Forte. É ou não é genial? E aí vem o detalhe que pouca gente imagina. Gorilas têm memória de longo prazo. Eles não esquecem uma briga, um gesto de carinho, nem um rosto. E se reencontram alguém anos depois, reagem. Às vezes com festa, às vezes com desconfiança. Eles lembram quem foi leal e quem não foi. Quer mais? Eles também fazem cerimônia. Não é só bater no peito. Já foi observado um grupo inteiro parando antes de entrar numa área nova. Quase como se estivessem decidindo juntos se era seguro ou não. O líder olhava em volta, os outros esperavam, e só depois de um sinal sutil, o grupo inteiro avançava. Parece exagero, parece até roteiro de filme, mas é real. A floresta esconde muita coisa. E os gorilas mostram tudo se a gente souber olhar. Quando um gorila bate no peito, não é só para se exibir. É comunicação pura. Esse gesto serve para mostrar força, avisar que ele está ali e, muitas vezes, evitar uma briga. O som ecoa pela floresta e pode ser ouvido a mais de 1 quilômetro de distância. É como dizer, não chega perto, eu estou no controle. E o mais curioso, nem sempre é raiva. Gorilas raramente são vistos bebendo direto de rios ou lagos. Isso porque a maior parte da água que eles precisam vem das folhas, frutas e caules que consomem todos os dias. Eles literalmente comem água. Mas claro, se estiver muito seco ou em época de escassez, eles também sabem onde encontrar poças escondidas no meio da mata. Eles não são só fortes, são estrategicamente adaptados. A gente cresceu ouvindo que somos diferentes dos animais, que evoluímos, que dominamos o fogo, a linguagem, as máquinas, que construímos cidades, foguetes, impérios. Mas basta olhar nos olhos de um gorila e tudo isso parece pequeno, porque eles nos mostram o que a gente perdeu no caminho. O silêncio que escuta, o toque que conforta, o grupo que acolhe. Eles vivem sem luxo, sem pressa, sem máscara, e ainda assim o demonstram empatia, lealdade, respeito, amor. Enquanto a gente corre atrás de mais coisas, mais status, mais vitórias, eles seguem em paz com menos. E talvez seja esse o ponto. Talvez ser melhor não seja ter mais, seja sentir mais, cuidar mais, estar mais presente. A floresta ensina se a gente souber calar. Os gorilas não falam, mas dizem tudo. Então talvez a mudança comece assim, voltando a olhar nos olhos, a ouvir sem interromper, a viver com mais verdade, menos ego. Talvez ser uma pessoa melhor não seja mudar o mundo inteiro, mas mudar o jeito que a gente trata quem está do nosso lado. Porque no fim das contas, a força que mais importa não é a que bate no peito, é a que abraça sem precisar dizer nada.
Se você chegou até aqui, deixe seu like e muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.